amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um domingo. Vamos continuar a falar do nosso livro, Orientação da Criança, e vamos falar do resto do capítulo de métodos de ensino, de como é que podemos ajudar as nossas crianças a terem uma boa educação e sempre com a palavra de Deus. Vamos então falar. Tornar as lições curtas e interessantes. Quando os pais desempenham completamente sua parte, dando-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, tornando suas lições curtas e interessantes, e não somente lhes ensinando por preceito, mas por exemplo, o Senhor colaborará com os seus esforços e os tornará mestres eficientes. Os que instruem as crianças devem evitar declarações enfadonhas, declarações curtas e ao ponto exercerão uma feliz influência. Se houver muita coisa a dizer, compensai a brevidade com a frequência. Umas poucas palavras de interesse, aqui e acolá, serão mais benéficas do que receber tudo de uma vez só. Conversa demais levá-los-á a aborrecer até mesmo a instrução espiritual. Não devem os pais achar ser necessário reprimir a atividade dos filhos, mas devem compreender que é essencial orientá-los e educá-los na direção certa e devida. Esses impulsos ativos são como as videiras que, não sendo dirigidas, correrão sobre qualquer toco ou mato, prendendo suas gavinhas sobre baixos suportes. Se as trepadeiras não são dirigidas para o devido suporte, desperdiçarão sua energia, sem qualquer resultado. Assim, acontece com as crianças. Suas energias devem ser educadas na direção certa. Dá-lhes às mãos e à mente algo a fazer que os faça prosseguir nas consecuções físicas e mentais. Ensinar a prestatividade já na tenridade. Desde bem cedo deve-se ministrar à criança a lição de prestatividade. Logo que as suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem-se-lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abegnada e a dominar-se a si mesmo, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos e os companheiros e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os infelizes. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Pais, ajudem vossos filhos a fazerem a vontade de Deus, sendo fiéis na realização dos deveres que realmente lhes pertencem, como membros de família. Dar-lhes-á muita valiosa experiência. Ensinar-lhes-á que não devem centralizar em si mesmos os pensamentos, satisfazer sua própria vontade ou agradar a si mesmos. Ensinar-lhes pacientemente a desempenhar a sua parte no círculo familiar. Moldar o caráter por pequenas atenções, frequentemente repetidas. Pais, na educação de vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Se quisesseis ajeitar um cravo, uma rosa ou um lírio, de que maneira o havieis de fazer? Perguntai ao jardineiro, porque o processo que ele faz com que cada ramo e folha floresça tão belamente e se desenvolve em simetria e beleza. Dir-vos-á que não foi absolutamente por um trato rude, nenhum esforço violento.
Por isso, não faria senão partir as delicadas hastes. Foi mediante pequenas atenções, frequentemente repetidas, umedecia o solo e protegia as plantas em desenvolvimento dos ventos ásperos e do requeimante sol, e Deus as fez medrar e florescer com delicada beleza. Segui no trato com os vossos filhos os métodos do jardineiro. Por meio de toques suaves de serviço amorável, procurai amoldar-lhes o caráter segundo o modelo de Cristo. Ninguém está habilitado para um trabalho grande e importante, a menos que tenha sido fiel na realização dos pequenos deveres. É por etapas que o caráter é formado e a alma educada, a empenhar esforços e energias proporcionais à tarefa a ser executada. As crianças talentosas exigem maior cuidado. Se possuem atrativos pessoais e raras habilidades naturais, maior cuidado deve ser tomado em sua educação, para que esses dotes não se tornem uma maldição e sejam de tal forma usados que os desqualifiquem para as sóbrias realidades desta vida, e pela lisonja e vaidade e amor à ostentação os incapacitem para a vida melhor. Uma das grandes razões de tantas crianças serem imodestas, ousadas e impertinentes é que são notadas e louvadas demais, e seus ditos espertos e penetrantes são repetidos aos seus ouvidos. Esforçai-vos por não censurar indevidamente nem cobrir de louvor e idolação. Satanás semear-lhes-á cedo demais no jovem coração a semente do mal, e não deveis ajudá-lo em sua obra. Tomai tempo para ler a vossos filhos, formai um círculo familiar de leitura, e cada membro da família, pondo de lado as preocupações do dia, una-se no estudo. Especialmente receberá benefício unindo-se neste estudo familiar à noite, o jovem que se tenha acostumado a ler novelas e livros baratos de histórias. Aos pais é comissionada a grande obra de educar e preparar os filhos para a vida futura e imortal. Muitos pais e mães parecem pensar que, se alimentarem e vestirem seus pequenos, educando-os segundo a norma do mundo, terão cumprido o seu dever. Salomão não disse, dize ao menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas instrui ao menino no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, o que isto quer dizer é que se nós educarmos o nosso filho desde tenra idade nas normas de Deus, ele vai, por longos anos da sua vida, mesmo que não faça, porque chega ali a uma idade de 18 anos e já quer fazer as coisas à sua maneira, já não tem, como é que eu vou dizer, já não tem que seguir a norma do pai ou da mãe, não é? Porque já tem a sua idade, maior de idade, mas ele está instruído, ou seja, ele tem na sua mente aquilo que foi ensinado desde tenra idade. Educar quanto ao domínio próprio. Nenhuma obra jamais empreendida pelo homem requer maior cuidado e habilidade que o devido ensino e educação dos jovens e das crianças. Não há influências tão potentes como as que nos cercam em nossos primeiros anos. Para poderem realizar corretamente essa obra, devem os pais e professores compreender eles mesmos o caminho em que deve andar o menino. Isso abrange mais o conhecimento de livros ou o aprendizado das escolas. Compreende a prática de temperança, da bondade fraternal e da piedade.
o desempenho de nossos deveres para com nós mesmos, para com os nossos semelhantes e para com Deus. Deve o ensino das crianças ser dirigido num princípio diferente do que governa o ensino de animais irracionais. Os animais devem apenas ser acostumados a se submeter ao seu dono, mas a criança deve ser ensinada a se dominar. A vontade precisa ser ensinada a obedecer aos ditames da razão e da consciência. Pode a criança ser tão disciplinada que, como o animal, não tenha vontade própria, perdendo-se a sua individualidade na do mestre? Tal ensino é insensato e desastrosos os seus efeitos. As crianças assim educadas serão deficientes na firmeza e decisão. Não são ensinadas a agir por princípio, a faculdade do raciocínio não é fortalecida pelo exercício. Tanto quanto possível, deve cada criança ser ensinada a ter confiança em si mesmo. Pondo em exercício as várias faculdades, aprenderá onde é mais forte e em que é deficiente. Cá está a forma como nós ensinamos as nossas crianças. As crianças não são irracionais e por isso temos que ter um certo cuidado da forma como as ensinamos. Elas têm que ter domínio próprio daquilo que nós a ensinamos, têm que ter inteligência, têm que ser educadas, obedientes, porque não estamos a ensinar um animal. Até por vezes os animais são tão inteligentes, não é? Falo o cão e o gato que nós normalmente temos connosco na nossa casa, que eles são tão inteligentes por vezes que nós dizemos que eles não podem ser irracionais. Mas a criança tem uma norma para viver e por isso nós temos que pedir a Deus que nos ajude, orando, e que Deus nos dê sabedoria e discernimento para usar com as nossas crianças, porque hoje em dia as crianças são tão más, são tão desenvolvidas psicologicamente que nós por vezes temos que ter um certo cuidado da forma como educamos, porque depois isso vai mostrar para o seu ensinamento, tanto a nível de escola como a nível de casa, e temos que andar sempre com as regras de Deus, porque se não for na norma de Deus, como serão as nossas crianças nos dias de hoje? Então por isso ficamos aqui, meus amigos, vamos só então acabarmos o nosso capítulo. Para a semana vamos falar de um novo capítulo, mas eu vou aqui falar de dois versículos da Bíblia, como falo sempre. Vamos a Provérbios. Deixem-vos Provérbios, exato. Provérbios 29:15. Vamos então, 29:15 diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Isto é exatamente verdade. Quando nós damos demasiado aos nossos filhos, por vezes acabamos por passar vergonhas. Eu lembro-me, por exemplo, de situações no supermercado. Se aconteceu uma vez ou duas, foi muito, porque eu nunca deixei que o meu filho tivesse maior autoridade que eu. Mas é possível que isso aconteça, e as tais birras que eles fazem por uma coisa que querem que a gente não pode dar ou que não deve dar. E por isso temos que ter cuidado nesses aspectos. Agora vamos a Provérbios 13. Provérbios 13:24. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Isto é importante também, porque só a Bíblia nos pode fornecer estas informações verdadeiras. Há quem diga, há pais que dizem que não castigam os seus filhos, não lhes dão uma palmada porque não é preciso. Mas mais tarde nós conseguimos perceber que a criança, ao crescer, tem atitudes menos boas que os pais, é desobediente, mal educado, talvez porque não tenha levado uma palmada no momento certo, ou talvez porque não tenham falado com ele no momento certo. Vamos ter cuidado, amigos, da forma como educamos os nossos filhos, da forma como mostramos o que é a verdade e a mentira. E por isso ficamos por aqui hoje. Vou-vos deixar refletir sobre aquilo que falámos.
Para mim está a ser um ensinamento todo este livro. Estou a gostar muito de poder falar com vocês sobre a orientação da criança, porque quando nós crescemos e decidimos ser pais, é uma nova etapa da nossa vida, uma etapa que nós não temos noção do que vamos passar, mas com o alento de Deus, com a misericórdia que Ele tem por cada um de nós, é possível que nós sejamos bons pais. É difícil, mas é possível. É por isso que ficamos por aqui. Tenham um resto de domingo feliz na companhia do Senhor. Amém.